Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Por favor, abra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. Está escrito o seguinte: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Amém? Filipe, um dos discípulos, está fazendo um pedido ao Senhor Jesus. Filipe era da mesma cidade que moravam André e Pedro, os dois irmãos. Filipe está agora na última noite de vida do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está fazendo uma despedida, dizendo coisas tremendas. E Filipe, externando um desejo de todos, falando em nome de todos, ele pede isto para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Por isso eu vou ler pela terceira vez. Eu quero que toda a igreja, aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, repita em seguida. Vamos lá. Disse-lhe Filipe, mais alto, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê que isto de fato aconteceu? Na última noite de vida de Jesus, você crê que Filipe fez esse pedido? Então, se você crê, desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Nova Iguaçu já deu para o Senhor Jesus. Tem que ser a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para o Senhor Jesus. Tem que ser a melhor salva de palmas que o Brasil já deu para o Senhor Jesus. Tem que chegar lá no céu um louvor tão grande que o próprio Deus diga: nunca, nunca alguém aplaudiu desta maneira. Então abra a tua boca enquanto você aplaude e dê glória, glória, glória a Deus. Oh, glória! Que coisa linda, está subindo! Está subindo, pode ter certeza! Senhor Deus, recebe o louvor desse povo! Você que está ouvindo pela rádio, dá glória a Deus também! Quem está ouvindo pela rádio, dê glória a Deus! Todo o Brasil agora glorificando e aplaudindo o Senhor! Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe esse louvor! E onde estiver uma só pessoa te glorificando, não importa onde ela esteja, aqui nesta igreja ou em qualquer lugar do Brasil, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, este povo quer ouvir a tua voz, este povo quer ouvir a tua palavra. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador. Tome a boca do pregador, tome os lábios do pregador, envia a tua palavra agora, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Oh, glória. Filipe era um dos discípulos do Senhor Jesus. Viu coisas tremendas durante aqueles 3 anos e meio em que ele conviveu com o Senhor. Aprendeu muitas coisas. Viu coisas que nenhum outros olhos no passado tinham visto. E ouviu coisas que nenhum outros ouvidos tinham escutado no passado. E Filipe, que tem assim uma atuação tão discreta nos evangelhos, a gente quase não ouve falar dele. Filipe vem e faz esse pedido para Jesus, justamente naquela noite em que o Senhor Jesus ia ser traído. Jesus está se reunindo com os discípulos no cenáculo,
vai participar da última Páscoa, vai inaugurar a primeira ceia, vai dar as últimas instruções, vai falar muito a respeito do Espírito Santo, como nunca ele tinha falado. Mas os discípulos estão querendo uma prova cabal, para acabar com todas as dúvidas, para dar aquela certeza absoluta de quem Jesus realmente é. E Filipe faz esse pedido. Por isso que ele disse, é só esta prova que nós queremos. Senhor, mostra-nos o Pai. Isto nos basta. O pedido de Filipe estava sendo feito porque os outros apóstolos não tinham coragem de pedir isto, mas todos queriam esta prova. Eles queriam uma visão do Pai. Eles queriam que Jesus abrisse o céu assim, e eles vissem o Pai. Se eles tivessem aquela visão do Pai, se Jesus mostrasse o Pai através de uma visão gloriosa, então aquilo bastaria. O que nos mostra também que ainda no coração daqueles 12 homens, e Judas estava aqui nesta hora também, ele não tinha saído, ainda havia no coração daqueles homens uma dúvida. Apesar de todas as coisas que Jesus tinha feito em 3 anos e meio, ainda eles queriam a última prova. Porque corria lá entre os incrédulos e corria também entre os inimigos de Jesus que o Senhor era um mágico, um ilusionista. E apesar de ter feito coisas que nunca nenhum outro profeta tinha feito, havia ainda uma dúvida. Uma dúvida que Filipe, criando coragem, pede para Jesus eliminá-la, mostrando gloriosamente o Pai, o que bastaria. E os discípulos queriam isso. E por que os discípulos estavam nessa expectativa? E por que Filipe teve a coragem de pedir isto? Porque 3 anos e meio antes, e eu quero que você volte comigo no tempo, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 1, vamos recuar 3 anos e meio e vamos ver a partir do versículo 43, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, vamos ver naquele dia em que Jesus chamou Filipe, o que foi que Filipe viu. João 1:43, está escrito assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe passou a seguir Jesus a partir de um chamado que o Senhor fez. Sem ver nenhum milagre, sem ver mais nada, ele passou a seguir Jesus. Filipe então, diz aqui o versículo 45, achou um moço chamado Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Pela colocação de Filipe, você vê que Jesus aqui não é apresentado como o Messias, mas sim como Jesus de Nazaré, filho de José, o que rebaixou muito o status de Jesus naquela apresentação a Natanael. E Natanael disse, versículo 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele. E olha só, Natanael está sendo levado para conhecer Jesus, sendo conduzido por Filipe. Filipe tinha acabado de se tornar um seguidor de Cristo e já estava levando uma pessoa para Jesus, do Natanael. Filipe está ali para apresentar Natanael para Jesus e Filipe vai testemunhar a conversa que vai acontecer agora. Olha só, versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse,
te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quando Filipe e Natanael ouviram esta promessa de Jesus, eles ficaram na expectativa de ver o céu realmente aberto, de verem, de enxergarem anjos subindo e descendo sobre Jesus. Mas acontece que durante aqueles 3 anos e meio, em que eles seguiram Jesus de perto, ficando com Jesus dia e noite, eles não viram um só anjo. Eles não viram o céu aberto. Viram milagres, prodígios, escutaram vozes falando do céu. Que uns diziam: foi o trovão, outros diziam: não, foi a voz de Deus. Tudo isso eles testemunharam. Milagres portentosos. Mas eles queriam ver o céu aberto. A expectativa de Filipe era essa: nós vamos ver o céu aberto. Nós vamos ter visões. Só que durante aqueles 3 anos e meio, eles não viram nada. Nem o céu aberto, nem anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E eles estavam frustrados. Foi por isso que na última noite Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele queria essa visão. Promessa de 3 anos e meio antes. Eles queriam ver o céu aberto e queriam ver o Pai. Assim como Jacó, lá no Antigo Testamento, um dia viu, ainda que fosse em sonho, mas foi uma visão tão linda. Veja comigo o livro de Gênesis, capítulo 28, no versículo 12, lá no Antigo Testamento, lá no comecinho, está escrito que Jacó sonhou. E eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava sentado acima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Filipe e os apóstolos queriam isso. Se Jacó viu, eles queriam ver. Como aquela visão linda também que teve Moisés. Moisés viu a glória de Deus, Moisés viu o Senhor. Eles queriam ver também. Essa era a expectativa. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Olha só que visão linda que Moisés vai ter. Êxodo 33, 18. Está escrito assim, ó. Então disse Moisés a Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém Deus lhe disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Os discípulos estão ali: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Como Moisés viu, nós queremos ver também.
Eles queriam ter esta visão. Seria uma prova muito linda. Seria algo tremendo. Como, por exemplo, o profeta Isaías, que também viu. Veja comigo, o profeta Isaías, capítulo 6. Que visão maravilhosa nós vamos encontrar aqui. Profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Está escrito assim, ó. Isaías escreveu: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Senhor, disse Filipe, mostra-nos o Pai. Isaías viu. Mostra-nos o Pai. Esta visão, Senhor. Nós queremos ver os querubins. Nós queremos ver este lugar se movendo, tremendo. Senhor, mostra-nos o Pai, a glória. Isto nos basta. Como Ezequiel viu. Ezequiel viu também. Vamos ver o que Ezequiel viu? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler, versículo 26. Está escrito assim. Ezequiel descrevendo o que ele viu. E por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor do âmbar, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz do que falava comigo. Ezequiel caiu por terra vendo a glória do Senhor. Filipe está pedindo para o Senhor Jesus. É despedida. O Senhor vai embora. Mostra-nos o Pai. Queremos cair por terra de ver a glória do Pai. Queremos esta prova. Senhor, mostra-nos o Pai. Isto nos basta. Ele queria ver. Era uma expectativa de 3 anos e meio. Vereis os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vereis o céu aberto sobre ele. Senhor, mostra-nos o Pai. Isto nos basta. Eles queriam ver relâmpagos, queriam ver trovões, queriam ver o cenáculo tremendo com a glória de Deus, queriam ver fumaça, queriam ver fogo, queriam ver arcanjos, querubins e serafins, queriam ver aquelas criaturas com 6 asas, eles queriam ver a glória de Deus, e isto bastaria para eliminar toda dúvida. Dá-nos esta visão, Senhor. Dá-nos esta visão, isto nos basta. Jesus Cristo olha para Filipe e responde diretamente a ele. Quero que você volte comigo no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 9. O que Jesus vai dizer para Filipe agora? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai.
E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Isso é tremendo, igreja. Filipe não sabia reconhecer o que estava diante dele. Ele queria ter uma visão com efeitos especiais. Mas estava diante dele aquele que ele tinha apresentado para Natanael. Do jeitinho que ele apresentou há 3 anos e meio atrás. Jesus de Nazaré. Eles olharam para Jesus. E Jesus dizendo, quem me vê a mim vê o Pai. Estou há tanto tempo convosco, 3 anos e meio, e não me tendes visto, Filipe. Eles estão olhando para Jesus, mas só conseguem ver o Nazareno. Eles ficaram decepcionados. Porque Jesus passou por um processo de humilhação e de perda de todos aqueles aspectos que poderiam caracterizá-lo como o Deus Supremo. O que foi que eles viram? Na verdade, o que eles estavam vendo quando olharam para Jesus foi um homem que estava angustiado, que estava triste, dizendo que ia morrer. O que foi que eles viram? Alguém que se rebaixaria menos do que homem, fazendo-se servo. Queria daqui a pouco lavar os pés de cada um daqueles homens. Como que o Pai Todo-Poderoso poderia se tornar um servo lavando os pés daqueles pescadores e daqueles galileus? O que é que eles vão ver olhando para Jesus? Eles querem ver o Pai. Mas o que é que eles vão ver olhando para Jesus? Um homem triste pegando o pão e dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Pegando o cálice dizendo, tomai e bebei, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O que é que eles vão ver? Um homem se diminuindo, se fazendo menos do que servo. O Salmo de número 22, versículo 6, que é um salmo profético, que fala da vida e do sofrimento do Messias antes que acontecesse, 1000 anos antes, tem ali o desabafo do próprio Senhor Jesus usando Davi para dizer, mas eu sou verme e não homem. Eles olham para Jesus querendo ver o Pai e estão vendo um homem em decadência, que se faz menor do que servo, que se humilha como um verme, e que vai ser massacrado como se fosse realmente um verme. Eles vão acompanhar Jesus naquela última noite, e ao invés de ver o Pai, eles vão ver um homem tão angustiado, que pela primeira vez em toda a vida diz, por favor, orem por mim. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Como o Pai pedindo oração? Deus pedindo oração para nós que somos pecadores. 3 vezes Ele nos acorda para pedir oração. E olha só, Ele está tão angustiado que está suando sangue. Eles olham para Jesus querendo ver o Pai. Mas eles estão vendo um homem cada vez mais abatido, cada vez mais triste, cada vez mais humilhado, cada vez mais miserável. Se humilhando, se humilhando, se humilhando, e que vai ser preso, e que vai ser cuspido no rosto, açoitado, escarnecido, torturado, e por fim, crucificado. Eles olham para Jesus querendo ver o Pai, e eles veem um homem que é considerado por toda Jerusalém e por todo Israel como o pior de todos, porque vai morrer na cruz. O mais indigno. Eles não conseguem ver o Pai em Jesus. Eles não conseguem compreender. Agora, qual é esse mistério, igreja? Quando se diz, por exemplo, Jesus é Deus, e a palavra afirma isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus.
A Bíblia afirma que Jesus é Deus e que Ele e o Pai são um só. Mas Deus passando por todo aquele processo, e como que o Pai pode ter um filho? E como que esse filho pode ser Deus? Na verdade, igreja, o que nós estamos assistindo, e os apóstolos também, é que o Pai se transformou em filho, o filho se transformou em homem, o homem se transformou em servo, e o servo se transformou em verme, e o verme foi morto e reduzido ao pó da terra. É isso que os discípulos estão vendo e não conseguem compreender. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me visto? Quem me vê a mim, vê o Pai. E Jesus vai afirmar aqui em seguida, agora, no versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Filipe, creia que o Pai está em mim. Creia que eu e o Pai somos um só. Que as palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas é o Pai que fala através de mim. Filipe, creia por causa das obras que você viu. E agora Jesus, naquela hora, vai dizer algo que vai lembrar Filipe, Natanael e os demais. O versículo 12. Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Atenção. Quero que você compare esse versículo aqui que nós lemos, o versículo 12, de João 14, 12. Eu quero que você deixe aí a tua Bíblia, o teu Evangelho aberto nesse versículo 12. E quero que você vá comigo no capítulo 1 de João, no versículo 50. Naquele primeiro encontro, Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vide debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse: na verdade, compare isso, compare a expressão na verdade, com João 14, 12, por isso que eu pedi para você ficar com o Evangelho aberto nos dois lugares. Compare. João 1, 51 está escrito: na verdade. E aqui, na verdade. Atenção, é a mesma frase que ele está iniciando. Ele tinha dito: coisas maiores do que estas verás. 3 anos e meio atrás ele disse isso. Agora ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Atenção para a diferença. Quando ele conheceu Jesus, a promessa era tão somente: na verdade eu vos digo que coisas maiores do que estas verás. Eles seriam meros espectadores, e viram realmente obras maiores do que aquela, do que simplesmente dizer: te vi debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse. Você não vai apenas ver, Jesus está falando agora. Jesus está dizendo: se você acreditar que eu sou o Pai, se você acreditar que o Pai está em mim, se você acreditar que eu e o Pai somos um só, então na verdade eu vos digo, não que você apenas verá obras maiores, mas eu te digo, obras maiores do que estas farás. Você fará, você vai agir. O Pai e eu estaremos cooperando com você. Você não vai apenas assistir, você vai fazer obras maiores do que estas. E aqui o Senhor Jesus diz que Ele vai para o Pai.
Só que ao invés de ir para o Pai, ele vai para a cruz. E você tem que dizer, graças a Deus por isso. Porque se ele tivesse dito para os discípulos naquela noite no cenáculo, gente, já ensinei tudo o que eu tinha para ensinar, já preguei a palavra, falei coisas que nenhum outro profeta disse, porque eu não sou apenas um profeta, eu sou Deus, eu sou o Pai, eu sou o Filho. Agora eu vou para o meu Pai, tchau. E ele poderia ter subido ao céu dali mesmo do cenáculo, atravessando o teto e subindo. Mas, na verdade, Jesus não quer que a obra fique só com ele. Ele veio para fazer a obra por você. E quando ele diz, eu vou para o Pai, ele caminha para a cruz. Mesmo sabendo que naquela cruz ele vai acabar bradando, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele fez isso? Para que você agora, por crer que Jesus é quem ele afirma ser, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho de Deus que é Deus, ou o Filho que é Pai. Você já viu um negócio desse? Atenção, você já viu um filho que é pai do seu pai? Que mistério! Pastor João Ribe, minha cabeça vai fundir. Mas é para você fundir a cabeça mesmo. Isso não tem explicação, é um mistério. Diz uma história que eu não sei se é verdadeira ou se foi uma ilustração do passado, mas chegou até nós desde a antiguidade que Francisco de Assis estava muito encafifado. Como que Deus pode ser 3 e 1 ao mesmo tempo? Como que pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? E como que o Filho pode ser igual ao Pai? E como que o Filho é Pai? Como é que pode isso? Eu preciso de uma explicação, eu quero entender esse mistério. E Francisco de Assis ficou preocupado, querendo essa revelação. E um dia ele estava na praia, pensando nesse mistério. Como é que pode o Filho, o Pai e o Espírito Santo, 3 pessoas em uma só? Se ele é Filho, como que ele pode ser Deus? Então o Pai é maior do que ele. Mas como é que pode isso? Mas ele está dizendo, quem me vê a mim vê o Pai. E ele disse para Filipe, Filipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes me visto. Como me pedes para te mostrar o Pai? Todas essas confusões e perguntas na cabeça de Francisco de Assis. E ele está lá andando na praia, escrevendo na areia, quando ele vê um garotinho, pequenininho, uma criança, que corre em direção à água do mar, apanha a água com as mãos, fazendo uma conchinha, e chega num buraquinho na areia que ele mesmo fez, e joga aquela água do mar. Aí ele volta correndo para o mar, enche a mão novamente de água, volta correndo e joga novamente naquele buraquinho que o menino tinha feito na praia. E ele volta de novo na disposição, pega mais água e coloca de novo naquele buraquinho e vai e volta N vezes. E Francisco viu aquilo e chegou para o menino e falou, menino, que é isso que você está fazendo? O que você está querendo? E o menino, com as mãozinhas em concha, cheia da água do mar, foi despejando no buraquinho, na areia, e disse para Francisco de Assis, é que eu quero mudar o oceano de lugar. Eu quero trazer toda a água do mar para cá. Menino, mas isso não dá. Dá sim. E saiu correndo lá, pegou novamente a água do mar e trouxe e jogou naquele buraquinho na praia. E foi e voltou. E o Francisco de Assis, menino, pare, isso é inútil. Pare. Não, eu quero pegar toda a água do mar e trazer para cá. Eu quero mudar o mar de lugar. E Francisco, mas isso daí é inútil. O menino saiu correndo novamente para o mar, encheu a mão de água e veio lá, despejou dentro do buraquinho na areia. Até que Francisco de Assis o segurou e disse, menino, preste atenção, não perca tempo. Trazer o mar para cá. Mudar o mar de lugar. Encher esse buraquinho com toda a água do mar. Menino, isso é inútil porque é impossível.
E aquele menino olhou para Francisco de Assis e disse: também é impossível você tentar descobrir como que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. E dizendo isso, se retirou dali e ficou a pergunta sem resposta e sem explicação. Esse mistério que você está tentando compreender agora, e que Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, como me dizes, mostra meu Pai? Estou há tanto tempo convosco que não tendes me visto. Quem me vê a mim vê o Pai. Você já viu isso? O filho ser pai? Ser igual ao Pai? Dá para entender? Dá para explicar? E se ele é o Pai, como é que ele diz: eu irei para o Pai? Obras maiores do que estas ainda farás, porque eu vou para o meu Pai. É um mistério tremendo. 3 pessoas numa só, e ao mesmo tempo 3 pessoas separadas. 3 pessoas vivendo na mesma comunhão, e com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma autoridade, porém, é lógico, com missões diferentes. O Pai é supremo como Criador, como a fonte. Jesus é supremo como Redentor. E o Espírito Santo é supremo como aquele que habita em nós. Os 3 são 3 pessoas que ao mesmo tempo são uma só. Dá para entender? Você vai gastar toda a tua vida e não vai conseguir compreender isso. E se você pensar que Jesus é menor do que o Pai, você está enganado. Ainda que o próprio Jesus tenha dito uma vez para um moço: por que me chamas bom? Bom é um só, que é Deus. Mas Jesus nunca foi mal. E nunca houve ninguém melhor do que Ele. Durante todos os dias em que viveu aqui na terra, Jesus Cristo só tinha um propósito: fazer a vontade do Pai. Obedecê-lo, sem discussão. Ser obediente até o fim, até a morte. Se humilhar, se esvaziar. E aqui mesmo, quando ele conversa com os discípulos, voltando para João capítulo 14, ele diz assim no versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus quer que o Pai seja glorificado, sendo Ele o próprio Pai, sendo Ele o próprio Deus. É um mistério tremendo. Mas a vida toda Ele quer que a glória seja dada ao Pai. E Ele diz a você: pode pedir o que quiser. Peça diretamente ao meu Pai. E use o meu nome. Diga: Pai, eu te peço em nome do teu Filho Jesus. E tudo que você pedir ao meu Pai eu vou fazer, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Jesus quer que o Pai seja glorificado, sendo Ele mesmo o Filho que é Pai. E o mistério, igreja, o mistério só aumenta, porque a gente vê aqui na palavra de Deus, especialmente no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Vamos lá comigo? Livro de Apocalipse, no capítulo 3. Veja comigo o versículo 21. Jesus falando: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus venceu e se assentou com o Pai no trono. Só que ali no trono só está Ele, o Pai e o Espírito Santo. E os 3 estão ali. E Jesus está sentado ali na missão que Ele venceu. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 está escrito: e eu, João, olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Jesus é o cordeiro, é o Pai, e tem os 7 Espíritos de Deus.
tudo isso nele. E você, quando olha para o trono do Pai, você só vê o Cordeiro. Você vê Jesus assentado com o Pai no trono. Jesus é o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que venceu. Ele está sentado ali. Jesus Cristo ocupa com o Pai este lugar privilegiado. No trono não tem mais ninguém assentado. Você não vai ver Pedro assentado naquele trono. Todas as criaturas dos céus estão em volta. Os anciãos, as criaturas, os anjos, os arcanjos e querubins. João olhou e viu o Cordeiro no meio do trono. Jesus garantiu: quem vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mas isso é para o futuro. Por enquanto, todos os bons e justos e salvos que morreram, ninguém, por mais santo que tenha sido, está sentado no trono. Você pode olhar para o trono de Deus e, se fosse possível, você ver: eu quero ver o Pai. Você vai ver o Pai, mas você não vai ver a Maria, você não vai ver José, você não vai ver Pedro, você não vai ver Natanael, você não vai ver Filipe. Por mais santo que alguém tenha vivido ou sido no passado, não está sentado no trono, porque o único que está sentado no trono é aquele que venceu a morte e o inferno, e o seu nome é Jesus Cristo. Quem me vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Quando João viu no meio do trono, ele não viu Deus. Eu quero que você medite isso comigo aqui em Apocalipse, que nós lemos capítulo 5, no versículo 6. João está olhando para o trono de Deus. E olhei, e eis que estava no meio do trono um cordeiro. Ele olhou e não viu Deus. Ele olhou e não viu o Pai. Ele olhou e viu o cordeiro. E tenho certeza que João, que estava tendo todas aquelas revelações de Apocalipse, e que agora estava já idoso, mas vendo aquilo no Espírito, quando ele viu no trono o Cordeiro, quando ele quis olhar e ver Deus, e ele não viu Deus, mas ele viu o Cordeiro no meio do trono, ele deve ter se lembrado daquela noite de quinta-feira, quando Jesus falou para Filipe e para os discípulos: como você me pede para te mostrar o Pai? Estou há tanto tempo convosco e não tendes me visto? Quem me vê a mim vê o Pai. Se você quer ver o Pai, você tem que olhar para Jesus Cristo. E quando você olhar para Jesus Cristo, você não pode vê-lo como profeta. Você não pode vê-lo como Deus. Você não pode vê-lo nem como Filho de Deus. Se você quer ver o Pai, você tem que olhar para Jesus, esse que está se diminuindo, esse que está se humilhando, se rebaixando e que vai para a cruz. Se você quiser ver o Pai, você tem que olhar para Jesus e vê-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Ele tira o teu pecado, então aí você vê a glória de Deus. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Filho que é Pai, e tem lógica, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é tudo em todos. O Filho que é Pai, fecha o círculo, é toda a criação, o princípio e o fim. Ele é o mesmo, o Alfa e o Ômega. Ele fecha tudo. E você sabe por que Ele se humilhou? Sendo Filho de Deus, vai lavar os pés daqueles pescadores de Galileus, daqueles homens pecadores, e eles olham: não pode ser o Pai, o Pai lavando os nossos pés. Ele se humilha, ele vai se angustiar, ele vai sentir pavor antes de morrer na cruz, ele vai suar gotas de sangue, ele vai se humilhar, ele vai sofrer, ele vai ser açoitado, torturado e morrer na cruz. Sabe por que ele está fazendo isso? Se fazendo menor do que o verme, deixando o seu corpo cair no pó da terra.
é para ocupar a posição mais baixa do universo. A posição mais baixa. Ele quis esta posição, menor do que verme. Um verme morto. Um verme lançado na terra. Um verme morto lançado na sepultura. Um micróbio. A menor criatura. O menor ser vivo, minúsculo, se reduzindo, se tornando microscópico, ele se rebaixa. Para que se cumpra aquela palavra que está escrita em Filipenses capítulo 2, versículo 5. E diz, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E achado na forma de homem, fez-se semelhante a servo. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo. Foi se rebaixando, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Pai que é filho, que é homem, que é servo, que é verme, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E ali continua dizendo, por isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente. Tirou ele da sepultura. Deixou de ser verme. Como ele foi servo perfeito, deixou de ser servo perfeito. Como foi homem perfeito, deixou de ser o homem perfeito. Como foi o filho perfeito, deixou de ser o filho perfeito. E como foi filho perfeito, foi promovido à maior altura e se tornou semelhante ao Pai e se assentou no trono. Por isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O menor micróbio, microscópico, o que pode ser pior do que o menor micróbio, do que o menor verme? É um micróbio morto. Menos que isso não dá. Por isso que ele foi até as profundezas, até o mais baixo que era possível alguém chegar. Você sabe que para Deus nada é impossível. E Ele é Deus. E Ele foi até o mais profundo. Há uma profundidade de humilhação que nunca ninguém chegou antes, por mais humilde que seja. E como ele foi até as mais baixas profundezas, agora ele foi elevado às maiores alturas. E não tem ninguém maior do que ele. Nada, nada, nem ninguém se compara a Jesus Cristo. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Pai. Ou você olha para Jesus e vê o Pai e crê naquele que o enviou e crê que Jesus realmente é Pai e é salvo por causa disso, ou você não crê e é condenado. Se você não crer, não há salvação. Se você estiver em alguma religião ou alguma igreja que diz que Jesus é menor do que o Pai, então você precisa sair dessa religião e dessa igreja. Se você estiver em alguma religião que diz que Jesus é muito bom, mas só acreditam em Deus, no Pai, então eles estão fora da palavra, fora do mistério, estão fora da revelação. Jesus disse para Filipe, crede-me ao menos. Crede nas palavras que você ouviu. Porque quem falou foi o Pai. E além de crer nas palavras, crede nas obras, nos milagres. Crede porque quem fez as obras foi o Pai. E o Pai está em mim. É realmente de enlouquecer esse mistério. Mas eu creio nele totalmente. Eu creio de todo o meu coração. E é isso que me dá a garantia da minha salvação. Porque Satanás
quis ter o seu trono acima das estrelas, acima do Pai. Mas ele fez isso por orgulho, por raciocínio próprio, e não fez por humilhação. Por isso ele foi despejado da glória e lançado no abismo. Mas Jesus Cristo disse: não, Pai, eu não quero ser maior. Eu quero ir até o abismo. Eu quero ir até as profundezas. Eu não quero ser homem. É bom demais ser servo. Eu também não quero ser servo. Eu quero ser verme. Não, mas verme também é bom demais. Quem sou eu para ser um verme? Eu quero ser um verme morto. E ele se rebaixou. Por isso que Deus, o Pai, fez por Jesus aquilo que Satanás lutou e não conseguiu. E Jesus está ali, assentado no lugar altíssimo, santíssimo. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Como que você não está querendo obedecer o Pai, se ele, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz? Não há outra pessoa. Você pode olhar para o trono de Deus e você não vai ver o Pai como Filipe pediu. Senhor, mostra-nos o Pai. Se você está querendo ter uma visão de Deus no seu grande trono, com o arco por cima, o arco-íris por cima, com aquela pedra de âmbar, se você está querendo ter aquela visão da safira, se você está querendo ver Deus, achando que Deus é outra pessoa, você não vai ver Deus coisa nenhuma. Mas quando você acreditar que Jesus é Deus, então você vai ver a glória do Senhor. Aí você vai ver Deus de verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, está tão fácil hoje para você ver o Pai. Sabe o que eu digo a você? Você não pode ter Deus se você não tiver Jesus. Qualquer religião que tem Deus ou fala de Deus, mas não apresenta Jesus como Deus, não pode te oferecer Deus. O budismo fala de Deus, mas através de Buda você não vai ter Deus. Kardec fala de Deus, mas através de Kardec você não vai ter Deus. Maomé fala de Deus, mas através de Maomé você não vai ter Deus. Você pode achar que vai ter Deus através de uma medianeira, mas através de medianeira nenhuma você vai ter Deus. Qualquer religião que tenta te oferecer Deus, que não for através de Jesus, e mostrando que Jesus é Deus, é uma falsa religião. Se você acha que pode ter um padroeiro, uma padroeira para te ajudar, você nunca receberá ajuda. Porque Jesus Cristo estabeleceu esse caminho. Na verdade, eu vos digo que quem crê em mim e naquele que me enviou, fará as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo, atenção, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu, Jesus, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não adianta você querer ter um padroeiro, uma padroeira para te ajudar a conseguir uma graça. Você só pode conseguir tudo se for através de Jesus, falando diretamente com o Pai. Ou você tem Jesus, ou você não tem nada. Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe ainda estava na carne. Compreendeu agora? Estou há tanto tempo convosco, Filipe, não tendes me visto? Como me dizes, mostra-nos o Pai? Como me dizes isto, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Se você não vê Jesus como Pai, se você não vê Jesus como Deus, você não vai ter Deus. E quando você quer ver Deus no trono, você vai enxergar o Cordeiro, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para você ter o Pai, você tem que receber Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Você tem que receber Jesus como Cordeiro. Por isso que ele disse, e eu vou para o Pai. Eu vou para junto do meu Pai. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Só que ao invés dele ir para o Pai, ele foi para a cruz. Para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se ele tivesse subido ao céu naquela noite de quinta-feira, então nós teríamos as mais belas palavras que alguém já anunciou, escritas para testemunho, para ensinamento. Mas Jesus foi além disso. Crede nas palavras e crede nas obras. Crede no que Jesus fez. Crede em quem Ele é. Crede que Ele morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados. Crede que Ele foi morto. Crede que Ele foi sepultado. Crede que Ele esteve 3 dias ali na sepultura, não dormindo, nem desmaiado, como algumas religiões tentam ensinar. Ele estava morto, sem sangue no corpo. O seu corpo drenado, vazio, sugado, sem nenhuma gota de sangue. E mesmo nessa condição, Ele ressuscitou dos mortos para a glória de Deus. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o próprio Deus. Se você vencer, um dia você vai se assentar no trono com Ele. É outro mistério. Mas quem vencer vai se assentar no trono com Ele, porque Ele disse, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Imagine, você assentado no mesmo trono, com o Cordeiro e com o Pai. Aí você vai ser um com o Pai. Aí você e o Pai também serão um só. Um dia isto vai acontecer. Mas para que isto aconteça, você tem que vencer. E para vencer, você tem que ter Jesus. Porque senão você está derrotado. Não ter Jesus como um homem brilhante que viveu no passado. Como um homem bom que foi injustiçado. Não ter Jesus apenas como um filósofo. Como um bom homem. Mas ter Jesus como Deus. O Deus que se rebaixou a menos do que homem, a menos do que servo, a menos do que verme. E que morreu por você. E que por isso percorreu todo o caminho de volta, se assentando nas maiores alturas. Por isso agora, você vai ter que decidir se você quer Jesus no mesmo nível dos grandes homens que viveram no passado. Nós não tiramos a qualidade de Confúcio, nós não tiramos a qualidade de Maomé, nós não duvidamos que Kardec estava bem intencionado, ainda que enganado, nós não questionamos a qualidade dos filósofos, mas nenhum desses, nem Maria, está assentado no trono. Você tem que ter Jesus, olhar para Jesus, tê-lo como Salvador. Acreditar, naquela noite de quinta-feira, Ele disse, eu vou para o Pai, e ao invés de subir, Ele foi para o Calvário. Se rebaixou mais ainda. Por isso que o ser humano precisa também se rebaixar. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O ser humano tem que se rebaixar. O ser humano tem que dizer, eu sou um miserável. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu não sou nada nem ninguém. Eu preciso de Deus. E para ter Deus eu tenho que ter Jesus como meu Salvador. Eu não posso chegar ao Pai se não for por Ele. Você tem que deixar o orgulho das religiões que te ensinaram, achando que eram boas, e ficar com a verdade, ficar com o que Jesus ensinou, e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele é único, não tem outro, não há outro. Ele é suficiente porque você não precisa de outro. Ele é eterno, eternamente o teu Salvador. Ele é exclusivo, o Pai não aceita outro.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai chegar no trono, ninguém vai conseguir coisa alguma se não for através de Jesus. A palavra que você ouviu hoje só que esclarece uma coisa entre todos os mistérios: que Jesus é o Filho que é Pai. Que Jesus é Deus. E Ele, como Deus, se fez Filho de Deus, se fez Filho do homem, se fez servo, se fez verme e se fez verme morto. Por isso que nesta hora a pessoa não pode ter orgulho, vergonha. A pessoa fica pensando: puxa, se eu for ali na frente para receber Jesus como meu Salvador, o que é que vão pensar de mim? Ah, eu tenho vergonha, tem muita gente olhando. Não vou não. Você não está querendo se rebaixar. Se você está afastado, afastada, desviado, desviada, e está no meio da multidão, e você diz: ah, não vou lá não. Eu preciso me consertar com Deus, eu preciso voltar para Deus. Mas tem muita gente aqui. Eu tenho vergonha de ir lá na frente. Ou então você que está se sentindo culpado, culpada, e não quer se consertar porque tem vergonha do que os outros vão pensar. O que é que vão pensar, hein? Tem gente aqui que me conhece. Se eu tiver que ir lá na frente para falar com o Pai através de Jesus, para pedir perdão, tem gente aqui que me conhece, o que vai pensar de mim? E aí você acaba ficando sem a salvação. Você tem que agora ser obediente, tem que se humilhar, tem que se rebaixar. Por isso que Jesus disse: quem se humilha será exaltado. Que adianta você ficar no teu orgulho e sair daqui diante de Deus menor do que antes. O que vale agora é você se humilhar diante de Deus, e você vai sair daqui hoje elevado por Deus. Quem se humilha, Deus exalta. Por isso não tenha vergonha. Não me interessa se você é católico, espírita, umbandista, se você até ontem dizia que era ateu, se você dizia que não tinha fé nenhuma, religião nenhuma, ou se você dizia que ia morrer em tal religião. Não interessa o que você andou falando, mas hoje você ouviu a verdade, ouviu a palavra. Você tem que se render, se entregar, ser obediente. Obediente até a morte, obediente até a morte de cruz. Não a tua morte de cruz. Obediente até a morte de cruz de Jesus, porque Ele já morreu por você, para que você não precisasse morrer na cruz. Não querer receber isto que Jesus fez é abrir mão daquilo que o próprio Deus preparou para você agora. Por isso que quem não tiver o Filho não terá a vida. Deus não aceita. Deus não aceita ninguém lá na glória que não venha através de Jesus. Por isso que você tem que receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por isso, olhem para mim agora. Essa resposta que você vai dar está sendo aguardada no céu. Os anjos não são oniscientes. Neste momento, os anjos de Deus prendem a respiração. Até o anjo da guarda que Deus colocou para te acompanhar, nesta hora está prendendo a respiração para saber qual é a tua resposta. O diabo que te persegue também está prendendo a respiração agora, porque ele está com medo da resposta que você pode dar.
A igreja não sabe o que você vai responder. O pregador não sabe o que você vai responder. Mas eu te digo que o Pai, e quando eu digo Pai, eu digo o Senhor Jesus, fez tudo para que você diga sim agora. Para que você diga sim, eu recebo Jesus Cristo agora como meu único Salvador. Esta resposta está causando a maior expectativa. Por isso você vai ter a chance de dizer qual é a tua resposta. Nós seremos testemunhas. O céu vai ser testemunha e o inferno também será testemunha. Por isso responda. Responda de todo o teu coração. Se você neste momento quer entregar tua vida para Jesus, se você nesse momento crê que Jesus é Deus, crê que Jesus é o teu Salvador, o teu Redentor, se você nesse momento crê na palavra, e se você crê que Jesus tem poder para te salvar, se você crê que Jesus Cristo é o teu único Salvador, aquele que tem poder para te dar a vida eterna, e se você quer recebê-lo agora como teu único Salvador, então levante a tua mão direita assim bem alta. Todos que querem. Oh glória! Nova Iguaçu vai entrar em festa. O céu vai entrar em festa. Só o inferno vai lamentar e chorar. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh glória, é uma multidão chegando. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, isso, venha, venha, venha. Eu sei que está hiperlotado, pede licença. Diga, eu preciso ir lá na frente. Me dá licença aí, eu tenho que chegar ali. Eu tenho que chegar em Jesus. Eu tenho que chegar no Cordeiro, porque eu quero chegar no trono de Deus. Oh glória. Isso! Olha, igreja, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai chegando. Vamos aplaudindo, igreja. Enquanto não parar de chegar gente aqui na frente, não vamos parar de glorificar a Deus. Isso, vai entrando, vai chegando, vai entrando. Chega mais, chega mais, chega mais, para caber todo mundo. Oh glória, isso, venha. Eu sinto que o Espírito Santo quer dar oportunidade a você que caiu da fé. O Espírito Santo quer restaurar tua vida. Ele quer te transformar. Por isso não saia daí por você mesmo. Saia daí em nome de Jesus e pela ação do Espírito Santo. Vem aqui para frente. É o Espírito de Deus que está te trazendo. Oh glória! Olha como o Espírito de Deus está trazendo. Quem é que entende esse mistério? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Não é por você mesmo, é o Espírito de Deus que está te trazendo. Olha que coisa tremenda! Oh glória! É muita gente, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa tremenda! Que coisa linda! Eu vou dizer a vocês, diante de Deus, vocês são muito amados do Senhor. Deus te ama muito. O Pai te ama muito. Um amor que você nem imagina. Ele te carrega nos braços, aleluia. Ele te ama muito. Por isso, antes de nos ajoelharmos, deixa eu falar com quem está ouvindo em casa pela rádio. Quem está ouvindo em casa
através de um aparelho de rádio. Quem está ouvindo no hospital, na cadeia, no trabalho. Se você quer entregar tua vida para Jesus, se você quer se render aos pés de Jesus, o Filho que é o Pai, se você quer recebê-lo como Deus, somente a Ele, então se ajoelhe ao lado do rádio, como nós agora aqui na igreja de Nova Iguaçu estamos nos ajoelhando. Vamos nos ajoelhar. Você que está dirigindo, seja um automóvel, um utilitário, um caminhão, você que está dirigindo, você que está em trânsito, você que está em viagem, está ouvindo esta mensagem, quer se render ao Senhor, quer receber Jesus como Deus, como Pai, quer receber Jesus como Salvador, como Cordeiro. Quem está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, e quem está desviado também, coloque a mão direita sobre o coração, como nós estamos fazendo aqui agora. Todos nós que estamos ajoelhados, você que está também ouvindo pela rádio, todos nós vamos orar assim. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Oh glória, que coisa linda. Meu Deus, meu Pai e meu Senhor. Oh glória. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Filho tem a vida. Então ore de novo. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, muito obrigado por ter se feito meu Salvador. Obrigado por ter morrido na cruz em meu lugar, levando no madeiro os meus pecados e as minhas iniquidades. Por isso agora, meu Pai, me purifique com o sangue do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e assentado no meio do teu trono. Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dê agora, em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida que me conduz ao teu trono. Pai querido, me abençoe agora, pelo sangue de Jesus. Retire de mim tudo que não te agrada. Retire, Senhor, tudo que me atrapalha e me dá graça, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá poder, em nome de Jesus. Meu Pai querido, eu estou te pedindo, em nome de Jesus, e peço que seja feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus da glória, me sustente com teu Espírito e coloque agora o teu reino dentro de mim e faça morada na minha vida todos os dias, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.